O meu bom dia à minha amada igreja. E antes de qualquer coisa, eu vou fazer um pedido. Posso? Amém? O meu pedido é o de sempre. Que pela graça de Deus nós consigamos manter a máxima reverência neste santuário. Nesta manhã nós queremos falar sobre o tema Projetando Sombras. Mas antes de antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu enviei um vídeo de última hora lá em cima, mas nossa técnica é tão eficiente que eles prepararam. Prestem atenção nesse vídeo, irmãos, porque ele tem a ver, em certo sentido, com a mensagem desta manhã. Ouçamos com atenção e vejamos com atenção. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. 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 E você? Não. Vermelha? Vamos lá. Ok. Posso continuar? Muito bem, obrigado. Irmãos, que cor é a pasta? Vocês conseguem entender o fenômeno peer pressure? Vocês conseguem entender como uma pessoa perde sua personalidade, sua individualidade, sua identidade quando está num grupo? Porque todo mundo disse que a pasta era vermelha, o rapaz não teve coragem de dizer ela é verde. Irmãos, essa semana, uma criança estava fazendo um discurso perante o painel de educadores da sua cidade. E esse garoto estava fazendo um discurso por uma razão única. Ele havia sido mandado para casa porque ele foi para a escola com uma t-shirt, e nessa t-shirt estava escrito nas costas: só existem 2 gêneros humanos, masculino e feminino. Por ele estar com esta t-shirt, creiam, ele foi mandado para casa. Porque um dos professores da escola veio a ele e mandou que ele tirasse a t-shirt. Ele disse: não, eu não vou tirar. Não há nada de errado com minha t-shirt. Não estou falando nada imoral, por que tirar? Porque poderá gerar desconforto para algum dos seus colegas. Ligaram para o pai dele e o pai dele disse: ele não vai tirar a t-shirt. Disseram: ok, então ele tem que ser mandado para casa. E foi mandado para casa. Bem-vindo ao século 21. Essa pressão que vocês viram nesse vídeo é a pressão que seu filho, sua filha, sofre na escola. E olha que o rapazinho ali já era um jovem, não era mais uma criança. E se um jovem não teve, como dizem os hispanos, não teve los pantalones para dizer que a pasta era verde, imagine uma criança. Pense nisso. Salmo 127, versículo 3. Você conhece esse texto, eu tenho certeza. Nós temos lido esse texto quase a cada apresentação, quase a cada dedicação infantil nessa igreja.
Salmo 127, versículo 3. Esse texto diz o seguinte, Salmo 127, versículo 3. Na versão que eu tenho aqui na minha mão, diz assim: e os filhos são, como é que diz aí na sua versão? São herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. É interessante observar, irmãos, a frequência com que o salmista usa a figura da sombra em seus escritos para se referir ao cuidado de Deus para com seus filhos. Nós temos, por exemplo, Salmos 91, no versículo 1, onde o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós temos outros exemplos na Bíblia que não mencionaremos agora por exiguidade de tempo, mas me chamou a atenção essa semana um provérbio chinês que eu li, que diz que aquele que diz assim: uma geração planta árvores, a próxima desfruta a sua sombra. Eu dou graças a Deus, irmãos, por Ele haver me presenteado com a esposa que eu tenho. Alguém me perguntou hoje pela manhã: cadê a esposa? A minha esposa, a minha filha, a Isa, o Silas e também o Alex, juntamente com sua esposa Rebeca, estão cuidando dos nossos adolescentes, como já falamos aqui na hora dos anúncios. Mas, irmãos, eu todos os dias agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu. A Pena Inspirada diz que uma esposa pode ser, na vida de um homem, uma bênção ou uma maldição. Eu também entendo que a recíproca é verdadeira. Um esposo pode ser, na vida de uma mulher, uma bênção ou uma maldição. Daí a razão, irmãos, pela qual Deus nos dá tantas orientações na Bíblia quanto aos critérios que devemos ter na escolha do nosso cônjuge. Quando nós não pensamos bem aí, depois carregamos as cicatrizes para o resto da vida. Porque divórcio nunca foi a solução dada por Deus para resolver problema de matrimônio. Matrimônio é uma excelente ferramenta de preparo para os céus. E olhem, eu louvo a Deus pelos filhos que Deus me deu também. Louvo a Ele, irmãos, e eu tenho que admitir e reconhecer que, em grande parte, no aspecto humano, meus filhos são o que são e são quem são, graças à influência, à sombra projetada pela mãe deles sobre eles. Eu, quando namorava essa gatinha, nós fizemos um acordo. Quando namorávamos, eu dizia para ela: escute, quais são os seus planos para o futuro, e ela, em termos acadêmicos? E ela disse: bem, eu quero entrar na área da saúde. Eu quero ser, sei lá, enfermeira, ou mesmo, eu quero trabalhar na área da saúde. E eu disse: olha, parabéns, é uma área realmente tremenda, todos precisamos dos bons profissionais nessa área. Mas eu disse a ela: acontece que, se nós um dia viermos a nos casar, eu precisarei de uma mãe para meus filhos. Dificilmente você vai conseguir equacionar as duas coisas. E se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, você estaria em condições de fazê-lo? Estaria você disposta a, se necessário for, abrir mão do seu sonho, mesmo que temporariamente, até que os filhos cresçam, para educá-los? Ela disse sim. Irmãos, isso era conversa de dois adolescentes namorando. Adolescentes da minha igreja, jovens aqui presentes, namoro é para isso. Namoro não é para tirar vantagem um do outro, não. Namoro é para a gente conversar em coisa séria lá na frente. E nasceram nossos filhos. Quando namorávamos ainda, nós idealizamos ali já o nome dos filhos. Se tivéssemos filhos, como se chamariam? Quando meu filho nasceu, Marlon, já era o nome que nós tínhamos decidido quando namorávamos. Quando nasceu a Marlane, esse nome já tínhamos também decidido, quando namorávamos. E hoje, graças ao meu Deus, irmãos, o Marlon é pastor de uma igreja de quase 1000 membros, em Idaho. E eu louvo ao meu Deus pelo trabalho que Deus
tem feito através dele na sua igreja. Tem me trazido muitas alegrias quando eu visito. Meu filho já foi pastor no Texas, já foi pastor na Georgia, agora é pastor em Idaho. E me dá muita satisfação quando eu chego na sua igreja, a maneira como eu sou tratado pelos membros, os agradecimentos que eles me fazem pelo pastor que eles têm. Louvado seja Deus. Louva o meu Deus, porque já ouvi mais de uma vez dos lábios da minha nora a gratidão pelo esposo que ela tem. E isso, irmãos, eu dou graças ao meu Deus e à minha esposa que tomou tempo para ficar com esses meninos em casa. E olha, pensa num trabalho difícil, é o trabalho de uma mãe. Por isso poucas se aventuram a fazê-lo. Agora o que eu acho engraçado é quando alguns homens dizem, se a esposa fica em casa cuidando dos filhos e alguém pergunta, sua esposa trabalha em quê? Não, minha esposa não trabalha não, só fica em casa. Irmãos, quem fica em casa trabalha 24 horas, 7 dias por semana, sem férias, sem direito a salário, sem nada. Mas eu louvo ao meu Deus pelos filhos que Ele me deu, irmãos. Esses filhos escolheram cônjuges dentro da igreja, porque nós também conversávamos sobre isso. Não escolham cônjuges que não comunguem a sua fé. E pela graça de Deus, eles seguiram esse conselho. E hoje nós temos uma nora maravilhosa, um genro maravilhoso, tementes ao Senhor. E nossos netos estão crescendo no temor do Senhor. Mas minha gratidão estaria, irmãos, incompleta, se eu esquecesse essa igreja. A igreja de Brockton. Essa igreja teve uma influência decisiva sobre meus filhos. Meus filhos até hoje se lembram de líderes dessa igreja. Alguns deles já hoje estão inativos pela idade. Meus filhos se lembram muito bem do irmão Joaquim Cabral, nosso querido Kim Cabral. Como diácono zeloso que sempre foi. Eles contam, eles lembram algumas peripécias que faziam. E ali estava um diácono para, calma, não é assim, não faz assim. Eles foram criados aqui. Essa igreja é em grande parte responsável por meus filhos serem o que eles são. E eu agradeço a essa igreja. Irmãos queridos, como os senhores podem ver aqui, até aqui a gente tem navegado como pais e agora avós, vendo a mão de Deus e a sua graça maravilhosa repousando sobre nós. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso como uma forma de encorajamento para aqueles que pensam que é impossível no mundo de hoje preparar filhos para o reino dos céus. Alguns que, às vezes a gente é tentado a pensar, nesse mundo em que nós vivemos, naquele tempo foi mais fácil. Nunca houve tempo fácil, irmãos. O diabo é o mesmo. A paternidade e a maternidade cristãs, sob a influência da palavra de Deus e uma vida piedosa, no contexto de uma igreja fiel, aí está a receita para se preparar filhos para habitar os céus. Se quisermos preparar uma geração no temor do Senhor, aí está a receita, irmãos. Não nos esqueçamos. Pais que vivam uma vida piedosa, uma educação embasada na palavra de Deus e o apoio de uma igreja fiel. Esse tripé é infalível. Eu tenho repetido muitas vezes aqui que nós estamos vivendo dias muito solenes e eu jamais conseguirei exagerar essa afirmativa. Saiu no jornal USA Today uma estatística que me surpreendeu. Aqui nos Estados Unidos, hoje, existem mais bruxos e bruxas do que membros na igreja presbiteriana. Eu não sei por que escolheram a igreja presbiteriana, mas esse era o artigo do jornal. Há mais bruxos e bruxas na América hoje do que membros da igreja presbiteriana. E olhem que eu chequei, a igreja presbiteriana, irmãos, no ano 2021, tinha pelo menos 1.193.770 membros. E nós temos mais bruxos do que eles.
Todos aqui sabem, no final de semana passada, dias 28 a 30 de abril, aqui na Copley Square de Boston, aconteceu o maior encontro de satanistas da história. Dias antes do acontecimento, o evento já estava sold out, com quase 1.000 inscritos. Já não havia mais vagas. Dias antes. E durante esse evento, irmãos, a Bíblia foi rasgada por uma das adoradoras de Satanás, ali presente, diante do delírio e do aplauso dos demais. Aí estão jogadas no chão páginas da Bíblia e uma bandeira pró-polícia, pró-cop. O desdém deles para com autoridades, mas claro, tendo desdém para com a autoridade divina, que consideração terão para qualquer outra autoridade? Irmãos, esses grupos, eles têm colocado simbolismos satânicos, onde monumentos cristãos, previamente colocados com a aprovação do governo, haviam sido ali colocados, eles vieram e colocaram também o símbolo do satanismo. Essa imagem aí. Por exemplo, no ano de 2018, colocaram essa estátua aí de 3 toneladas, chamada Baphomet, que é uma figura, como os senhores podem ver, de um bode com asas e 2 crianças ali ao lado. Colocaram esse monumento ali perante o Capitólio de Little Rock, Arkansas. E sabem o porquê botaram? Porque antes haviam colocado aí um monumento dos 10 mandamentos. Os satanistas disseram, bom, se os cristãos podem botar os 10 mandamentos, nós também temos o direito de botar nossa estátua, e botaram. Como vocês podem ver, irmãos, a imagem consta de, como já dissemos, um bode alado, um bode com asas, e 2 criancinhas, uma de cada lado, inocentemente olhando para a cara desse bode. Eu não irei entrar em detalhes dessa estátua, até porque não estou aqui para fazer marketing para o mal, mas que essas 2 crianças merecem atenção, merecem. E eu digo por quê, irmãos? Na cidade de São Francisco, hoje a cidade de São Francisco parece representar uma Sodoma atual. Na cidade de São Francisco foi criado um coral de homossexuais chamado The San Francisco Gay Men's Chorus. E esse coral fez uma música que foi lançada no YouTube pela primeira vez no primeiro de julho de 2021. E essa música tem causado uma revolta muito grande naqueles que primam pelos valores morais e pelos valores da família nesse país. Irmãos, a música fala em converter nossas crianças para promover a tolerância e expô-las a conteúdos que os seus pais desaprovam, que os seus pais não querem que elas vejam. Observem um pequeno trecho dessa música, irmãos, só para os senhores terem uma ideia do que nós estamos falando. E eu acho que isso também nos ajudará a entender o porquê daquelas 2 criancinhas olhando para aquela estátua satânica. Vejam essa música. Pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep him from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep 'em from disco, warn about San Francisco, make 'em wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep 'em from disco, warn about San Francisco, make 'em wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children.
will make them tolerant and fair. Irmãos, vê se dá para aguentar um negócio desse. Para quem não conseguiu acompanhar a letra porque está meio pequena, eu botei aqui de novo, para uma rápida reflexão. A letra segue, a canção segue, é que eu não estou aqui para promover o que o diabo está a oferecer, eu estou aqui para alertar a minha igreja e apenas um pequeno trecho. Você acha que nós vamos corromper seus filhos se nossa agenda não for checada? Engraçado, dessa vez você está certo. Nós vamos converter seus filhos. Acontecerá pouco a pouco, silenciosa e sutilmente. E dificilmente você notará. Vamos converter seus filhos. Vamos torná-los tolerantes e justos, né, como ele colocou. Irmãos, um relatório revela ter havido um grande aumento de personagens LGBTQ+, em programas infantis de televisão, desenhos animados, filmes e assim como em programas de entretenimento familiar em geral. Muitos pensam que esses desenhos são inocentes. Escute, a única coisa de inocente que existe são os pais que pensam que isso é inocente. Esses são os únicos inocentes na história. Porque esses desenhos de inocente não têm nada. Eu não quis botar a próxima gravura depois dessa, porque as duas menininhas aí se beijam na boca. É isso que estão passando diante de seus filhos. É isso que nossas crianças estão expostas a. Por isso, daqui a pouco vão mostrar uma pasta verde para seu filho e perguntar qual é a cor dessa pasta. Ele vai dizer vermelha, porque está todo mundo dizendo que é vermelha. Irmãos, nós temos insistido aqui do risco que corremos, deixando nossos filhos à exposição nas mãos de professores e professoras sem escrúpulos, sem princípios cristãos no sistema público. Claro, a última decisão é sua e nós teremos que, com dor no coração, respeitar. Ontem eu conversava com minha filha, enquanto nós caminhávamos um pouco, e ela dizia: papai, às vezes eu vejo o seu zelo, mas o senhor já não notou que os pais não parecem estar muito preocupados com o que você diz? Eu digo: filha, meu dever termina quando eu falo. Daí para frente, a responsabilidade é de cada um. Eu serei responsabilizado pela minha ação perante Deus, não pela sua reação. Sua reação é problema seu com Deus. Eu terei que dar contas da minha ação. Por isso eu estarei afirmando aqui, por mais que um dia alguém ainda diga: já está falando muito nisso. Eu pararei de falar quando eu conseguir ver uma resposta. Aí eu digo: não precisa mais falar. E eu peço aos senhores que me desculpem se em algum momento parecer que a adrenalina está me possuindo, irmãos, mas é que o meu zelo por essa causa, irmãos, me queima por dentro. A seriedade dos dias em que nós estamos vivendo deveria nos fazer considerar, irmãos, deveria nos levar a considerar muito solenemente o futuro de nossos filhos. O diabo está muito interessado em nossas crianças. Porque nossas crianças, irmãos, são frágeis. A cabecinha delas, irmãos, está aí como cera para receber impressões. Agora, uma vez essa impressão feita, elas ficam como metal agora. Suas mentes, seus cérebros ficam como metal agora para reter isso. Não esquecem mais. Tem músicas que eu ouvi na minha infância no rádio, que até hoje, se tocar, eu canto a música inteira e nunca parei para decorar. É que o rádio tocava, e eu ali brincando, fazendo outras coisas, mas aquilo entrava. E hoje, às vezes acontece. Outro dia eu comecei a cantar uma música, minha esposa olhou, sorriu e disse: quando foi que você aprendeu isso? Eu disse: na minha infância. E não precisei de aprender não, entrou aqui e ficou. É isso aí, a mente de uma criança é como cera para receber impressões, e é como metal para retê-las. Por isso nós pais temos que cuidar muito com o que elas estão vendo, ouvindo, tocando. Aqui elas estão expostas.
Pare e reflita comigo um pouquinho. Você sabia que seu filho tem à sua disposição, ou seja, à disposição dele ou dela, todo ano, 8.760 horas? Sim, sua criança tem à disposição dela, por ano, 8.760 horas. Em média, queridos, nossos filhos irão passar 10 horas por noite dormindo, o que dá um total de 3.650 horas por ano, só dormindo. Agora, uma criança gastará, em média também, durante um ano, cerca de 550 horas comendo. Uma criança passa, em média, por ano, 1.000 horas na escola. E claro, se você estiver fazendo a continha aí, você já chegou à conclusão de que sobram ainda 3.560 horas livres para toda criança durante o ano. Agora vem a pergunta que os americanos costumam dizer que vale $1 milhão. O que essas crianças estão fazendo nesse tempo livre? Com quem elas estão? Onde elas estão? O que estão elas vendo? Irmão querido, irmã querida, pare e pense. Como a gente viu na letra da música do coral gay de São Francisco, a cultura da imoralidade prevalecente em nossos dias está focada em nossas crianças. Nós vamos converter seus filhos. E o pior, irmãos, é que eles estão conseguindo. O pior é que eles estão conseguindo. Não é nem tanto pela ação deles, é pela nossa inércia. Nós, pais, temos entregado de bandeja nosso maior tesouro nas mãos do inimigo. Oh, meus amados, como me dói ver isso. O mundo aí fora, o diabo e seus aliados querem entreter nossas crianças para pervertê-las e para destruí-las. Há todo um esquema engendrado nesse sentido, irmãos. E aquelas crianças que eles não conseguirem destruírem, eles vão buscar corromper, no mínimo. E quando a palavra destruir é usada aqui, eu quero dizer que eu estou usando essa palavra literalmente. O diabo quer primeiro destruir nossas crianças. E ele faz isso em mais de uma forma. Uma das maneiras que o diabo tem conseguido destruir muitas crianças, queridos, é através do aborto. De 1970 para cá, 62.500.000 crianças já foram sacrificadas no altar do aborto. E eu estou falando da América, não estou falando do mundo. 62,5 milhões de crianças sacrificadas no altar do aborto desde 1970, ou de 1970 para cá. A maioria, irmãos, esmagadora das crianças que sobreviveram ao aborto nesse país são criadas em lares de pais separados. São criadas expostas a todo tipo de abuso, imaginável e inimaginável. Mas isso não é só aqui na América, isso é no mundo hoje. Irmãos, em 90% dos casos, essas crianças são enviadas para a rede pública de ensino, onde elas ficam, como já vimos no slide anterior, 1.000 horas expostas sob a influência de tutores e professores, professoras, cuja agenda antifamília, antimoral, antideus, anticristo, anti-escritura, anti-religião é prevalecente. Essas nossas crianças estão 1.000 horas por ano nas mãos de professoras, de tutores, de instrutores que são contra os valores bíblicos, conforme nós defendemos, cremos e pregamos. E nós temos a opção, irmãos.
Essa igreja aqui tem feito o seu melhor. Nós temos uma boa escola, não longe daqui, ali em Cedar Brook, uma boa escola. Temos escolas mais próximas, mas uma boa escola onde eu botaria meus filhos, Cedar Brook. Lá está minha neta, inclusive. E alguns pais disseram, mas é tão longe, é lá em Taunton. Como é que a gente faria se a gente tivesse um school bus, né, pastor? Eu falei, tá bom, o school bus está aí. Até hoje não conseguimos um motorista. Mas será que eu vou ter que dirigir o school bus também? Irmãos, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, mas nós não podemos fazer o que você tem que fazer. Eu não posso decidir por você. Eu não posso dar a seu filho o valor que você não dá. E eu peço a quem não tem filhos ainda, pelo amor de Deus, não tenha. Porque se você não puder educar e preparar para o céu, não tenha. Não tenha. Irmãos, nós temos visto hoje, as crianças de hoje, elas correm, elas sobem, elas trepam e ninguém diz nada. A gente aqui da frente diz, pais, cuidem de suas crianças. É que eu não fico interrompendo toda hora. De repente sai duas crianças. Cadê os pais? Eu me pergunto, mas não vou falar mais. Chega. Eu não entendo, irmãos. Eu não entendo. Perdão novamente, não quero ofendê-los. Mas tem algumas coisas que não dá para a gente segurar, irmãos. Existem políticos hoje formulando leis que têm efeitos devastadores para nossas crianças, sob a pressão da liberalidade sexual, do homossexualismo, do transgenerismo. Notem, uma criança sendo mandada a casa porque vem para a escola com uma t-shirt dizendo que só existem dois gêneros, masculino e feminino. Sabe, irmãos, essa igreja tem pensado tanto nas crianças, que até desenhamos 2 salas laterais aqui, para quando sua criança chorar, você pudesse deslocar para ela sem perder o contato visual com o pregador e acompanhar a mensagem. E nós apreciaríamos se os pais fizessem mais uso dessas salas. Amada igreja, nós vivemos nos dias, os dias referidos pelo profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, versículos 20 e 21. Os senhores conhecem o texto? Onde Isaías diz, ai dos que, quem completa comigo? Ai dos que, então abra sua Bíblia se você não conhece o texto. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Nós estamos vivendo nesses dias. Dias em que, ainda de acordo com o profeta Isaías, fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Nós estamos vivendo dias em que o doce é chamado de amargo e o amargo é chamado de doce. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, em que os homens são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Irmãos, a palavra de ordem hoje é legalizar o que é ilegal, moralizar o que é imoral, legitimizar o que é ilegítimo, normalizar o que é anormal. Essa é a palavra de ordem hoje. É para isso que esses grupos se reúnem, esses protestos por aí. E o pior, irmãos, é que às vezes tem até irmãos nossos engrossando filas de protestos. Esses protestos, queridos, sempre têm uma agenda oculta, algumas declaradas, outras ocultas, e não nos compete participar desse tipo de manifestação. Jesus nunca incentivou seus discípulos a engrossarem nenhuma fila de manifestação contra o império dominante da época, o Império Romano. A agenda de Jesus era totalmente diferente, e a nossa hoje tem que ser a agenda de Cristo. Black Lives Matter. Ok, concordo. Mas what about white lives? Porque quando eu digo que uma cor, matter, eu já estou dizendo que as outras, não. Nós não podemos engrossar, irmãos, essas fileiras. Perante Deus, todos
realmente contam. Todos são importantes. Sangue de ninguém tem cor diferente do que vermelho. Mas nós estamos tão habituados a ver as coisas só pela superficialidade, pela casca. Nosso tema de hoje, irmãos, intitula-se Projetando Sombras. Que tipo de sombras estamos nós projetando sobre nossos filhos? Que tipo de sombras estamos projetando sobre nossos cônjuges? Que tipo de sombras estamos projetando sobre nossos vizinhos? Sobre nossos colegas de trabalho? Hoje em dia, irmãos, a palavra de ordem, o grito é penalizar qualquer um que se levante contra essas anomalias, que levante a voz contra isso. E o pior é que chegam a categorizar como discurso de ódio, se você disser que existem apenas 2 gêneros. Se você disser que homossexualismo é algo errado, ou isso é um discurso de ódio, isso é homofobia. Não, isso é personalidade, caráter. Nós amamos todos os indivíduos, todos são muito bem-vindos a essa igreja. Todos são muito bem-vindos. Assim como a mulher adúltera foi muito bem-vinda a Cristo. Acontece que depois de ter encontrado-se com Cristo, Jesus não disse, pode ir agora, siga na sua vida de adultério, eu vou entender, afinal, não é isso? Não, Jesus disse, agora, já que você me conheceu, vai e não peques mais. Eu amo você, mas seu adultério não. E é isso que Deus fala hoje, irmãos. Para todos nós, em todos os níveis de pecado, não é só homossexualismo, né? Não. Para quem mente também ele diz, vai e não minta mais. E assim sucessivamente. Irmãos, se não estivermos projetando sombras de vida para vida sobre nossos filhos, podem ter certeza de que alguém vai projetar sobre sombras de morte. O salmista até menciona, né? O vale da sombra da morte. O que não faltam hoje, irmãos, são produtores musicais, cineastas, desportistas, influenciadores das mídias sociais e etc., que estão por aí, literalmente projetando uma sombra de influência destruidora sobre nossos filhos e sobre nós mesmos. Alguns de nós somos muito influenciados por alguns desses ídolos aí das redes sociais. As crianças estão sob ataque, eu diria implacável, de todas as formas do mal. E não nos esqueçamos quão indefesas e frágeis, vulneráveis elas são. Há hoje quem defenda a ideia de que, não, a criança tem que decidir por si. Não, queridos, Deus não fala assim. A serva do Senhor diz que os pais estão no lugar de Deus quando se trata de suas crianças. Nós decidimos por eles. Nós decidimos por eles. Houve um momento em que a minha filha queria namorar alguém, eu disse, esse rapaz não presta, não namore com ele. E desculpem, era da igreja. Mas é que aqui na igreja tem joio e tem trigo. Aqui tem joio e trigo. Jesus falou assim, a igreja perfeita será a igreja triunfante. Por enquanto ela é militante. Então mesmo aqui dentro, fique de olho. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. E eu disse, esse moço não presta. Sai fora. Sabe, irmãos, nós temos que orientar nossos filhos. Meu filho namorava, a primeira namoradinha dele. E um dia eu botei a mão no ombro dele e falei, filhão, pense melhor. A gente não namora para perder tempo, nem para passar tempo. A gente namora quando a gente planeja. Por isso é perigoso namorar muito cedo, irmãos, porque vai fazer o quê? A gente namora quando a gente já tem como projetar um futuro. E eu disse a ele, negão, abre o olho, você vai se arrepender lá na frente, por isso. E ele parou, pensou e disse, pai, eu concordo com o senhor. E hoje meu filho tem uma esposa que é uma bênção, que Deus deu a ele. Mas, irmãos, nós sempre orientamos. Hoje eu vejo pais que cruzam os braços e dizem, a vida é dele. Não, a vida não é dele. Enquanto ele não for adulto,
tiver condições de pensar, raciocinar, decidir por si só, a vida dele está em suas mãos. Você e eu somos responsáveis. Por isso que filho nosso, vai onde nós aprovamos, com quem nós aprovamos, e não vai quando não aprovamos. Não vai. Mas está todo mundo indo, mas você não vai. Você não é filho de todo mundo, você é filho meu. Você não vai. Está todo mundo fazendo. Não, essa é conversa fiada. Não está todo mundo fazendo, não. E se tivesse, você não é todo mundo. Você não. Agora, irmãos, claro que não é só esse tipo de conversa que a gente tem com filhos. A gente também senta com o filho, brinca com ele, joga bola com ele. A gente desce para o mundo dele. A gente, sabe, o filho precisa sentir que nós somos aliados dele e não alguém que está sempre jogando contra, sempre batendo contra. Não. Claro que vai ter o momento do não, vai ter o momento do contra, mas não pode ser só contra. É necessário que nós tomemos tempo com nossos filhos. Tem muito filho invisível por aí. Tem muito filho cujos pais sequer olham para eles. E olha, irmãos, não estou falando teoria não, eu converso com nossas crianças, viu? Eu converso com muitos dos nossos pré-adolescentes e adolescentes. Eu sei de muita coisa que rola por aí. E eu oro, irmãos, oro. Porque a maioria deles diz, nunca fale que eu te falei isso. Então eu tenho que honrar meu compromisso com eles. E aí eu oro. Você sabe, você tem filhos. Amados, como eu gostaria de poder falar muito, mas temos que começar a... Um termo que virou um modismo hoje é o termo tolerância. Agora, o que eu acho mais engraçado, irmãos, é que os que mais levantam a bandeira da tolerância são os mais intolerantes. Esses líderes desses movimentos, todos querem que você seja tolerante com eles. Agora, fala com eles que eles estão errados, você vai ver o nível de tolerância. Tem nenhum. São intolerantes. Irmãos, nós temos hoje uma sociedade, uma cultura que demandam a criação de leis que garantam aos que estão destruindo nossos valores e nossas famílias a liberdade para continuarem fazendo isso, sem restrições e sem consequências. Eles estão pressionando as autoridades para que os deixem destruir tudo sem que paguem o preço por isso. E o pior, irmãos, é que já se foi o tempo que líderes lideravam. Hoje nós temos um bando de covardes, liderando nações, liderando empresas e até liderando igrejas. Há muito pastor covarde, escondendo-se atrás do púlpito. Irmãos, eu terei que dar contas a Deus, eu sei, irmãos, chegará o dia em que você não me verá mais, e a próxima vez que você me ver vai ser diante de Jesus. E eu não quero que você venha com o seu dedo em risco dizendo, olha aí, está me dizendo ali que nem me conhece, a culpa é sua. Eu não quero isso para mim não, irmão. Eu não quero isso para mim. Também não quero te ofender. Por isso, se eu estiver fazendo, que você me perdoe. Se a mensagem estiver te ofendendo, aleluia, que ofensa abençoada. Mas se eu estiver te ofendendo como indivíduo, eu te peço perdão, que não é esse o meu objetivo. Você acha que é fácil vir aqui falar, irmãos? Vocês acham que é fácil? Não é não. Mas eu também sei que não é fácil sentar aí e ouvir. Eu sei como dói. Porque eu também ouço sermões. Eu ouço mensagens que mexem comigo. Então os dois lados aqui precisam de coragem. É preciso coragem para levantar e falar, mas é preciso muita coragem para sentar e ouvir. Hoje está faltando muita coragem para falar, mas também está faltando muita coragem para ouvir. Tem muita gente que quando começa a ouvir algumas verdades, se levanta e vai embora. Claro, as portas estão abertas. E se você está aqui é porque você é corajoso, você é corajosa. Se você ainda está sintonizado aí nesse canal aí, ou seja lá qual for, parabéns pela sua coragem. Irmãos, nenhum pai, nenhuma mãe consciente soltaria a mão de uma criança para que ela andasse sozinha pelas avenidas de Nova York, Manhattan, Boston, Chicago ou qualquer outra grande cidade. Nenhum pai consciente faria isso. Mas sabem, nós temos soltado a mão de nossas crianças, irmãos, para eles perambularem sozinhos pelas agitadas e moralmente poluídas avenidas de Sodoma e Gomorra. Sim, temos.
Inclusive, irmãos, quero lembrar que é isso que nós fazemos quando nós permitimos a nossos filhos ficarem diante desses poderosos computadores que hoje chegam até nós sob o disfarce de celular, iPad, tablet, como chamam, não importa. Essas crianças têm acesso irrestrito a um universo de lixo moral disponível nos formatos eletrônicos. E nós pais não fazemos nada. Muito pelo contrário, irmãos. Satanás, sabem, ele tem feito um assalto à mente de nossos pequenos por meio de corporações como a Disney World, com seus personagens transgêneros, cujo único objetivo Cadê o microfone? Obrigado, Gabriel. A bateria não aguentou, irmãos, mas a gente prossegue. Satanás, ele tem feito um verdadeiro assalto à mente de nossos pequenos por meio dessas corporações. Disney World é um verdadeiro antro de perdição, irmãos. Os líderes, os diretores da Disney World são homossexuais declarados. De espiritismo, homossexualismo e tudo que não presta. E como você, pai, passa e vê sua criança lá assistindo e dando risada, você acha que pelo menos está entretida. Não, ela está se perdendo diante de suas vistas. Lamentavelmente hoje, tudo o que eles querem é isso, irmãos. Seduzir nossas crianças e levá-las a aceitar todo tipo de aberração moral como algo normal. O gay falou aí na música, nós vamos converter suas crianças. Chegará o tempo em que sua criança vai estar chamando o verde de vermelho e você vai estar dizendo, o que é isso? Foi sua culpa. Você poderia ter feito alguma coisa, quando pôde, não fez. Seria considerado insanidade. Eu garanto que também seria motivo de intervenção das autoridades se um pai ou uma mãe colocasse na mão de seus filhos uma arma carregada, uma pistola, um revólver, ou mesmo uma faca afiada. Quem imaginaria algo assim, irmão? Seria considerado insanidade da parte desse pai, claro. Até porque isso implicaria num grande risco para a vida daquela criança e para a vida de outros à sua volta. Agora, irmãos, por mais perigosa que seja uma arma carregada, uma arma de fogo, ou uma arma branca como uma faca, por mais que elas possam parecer um risco, e são, na verdade, o dano que essas armas podem causar é temporário. Uma arma de fogo pode gerar a vida de alguém? Pode, mas sua vida é temporária. Uma faca também, o que já é, claro, algo impensável. Mas nós estamos colocando na mão de nossos filhos uma arma muito mais perigosa, que está tirando não só sua vida social, está roubando sua vida familiar, está roubando sua vida, tirando sua vida moral. E, irmãos, o pior de tudo, está tirando a vida atual de nossos pequenos, que como consequência tirará deles a vida eterna. Essa arma aí é infinitamente mais perigosa do que a outra, o que não diminui o perigo da outra, claro. Mas sabe o que eu acho interessante observar, irmãos? No passado, nós pais condenávamos tudo aquilo que pudesse ameaçar a salvação de nossos filhos. Nós condenávamos. Meu pai sempre condenou o cinema. E eu ouvi isso desde minha infância. Filho, nunca vá ao cinema. Aquilo não é lugar para um filho de Deus. Se você um dia entrar no cinema, você entra sozinho. O seu anjo da guarda não entra com você. Então os pais faziam isso. Condenavam, nos protegiam. Depois chegou uma época em que os pais pararam de condenar. Ficaram neutros. Ou seja, os pais passaram a tolerar. Fazer de conta que não estava vendo. Mas agora, irmãos, os pais estão patrocinando.
Outro dia eu vi uma jovem, bem jovem ainda, usando esmalte colorido na unha, usando uma correntinha, e eu pensei, essa criança não trabalha. Os pais são da igreja. Onde essa criança arranjou dinheiro para comprar isso? Nós, pais, estamos comprando a perdição de nossos filhos. Estamos patrocinando a perdição de nossos filhos. Nós estamos colocando nas mãos deles isso aí. Por quê? Porque todo mundo tem. E o dia que todo mundo tiver droga, você vai também comprar para seu filho? Porque todo mundo tem. Você tem que lembrar seu filho que seu filho não é todo mundo e nem filho de todo mundo. Seu filho é filho de Deus, primeiramente acima de tudo. E é seu filho. Irmãos, nós compramos e colocamos em suas mãos as próprias armas que os estão destruindo lentamente. E não se esqueçam de que no refrão de sua música insidiosa, eu diria, e maquiavélica, o coral homossexual afirma: nós vamos converter seus filhos. Isso vai acontecer pouco a pouco, de forma tão silenciosa e sutil que você nem perceberá. Nós vamos converter seus filhos, vamos torná-los tolerantes. Irmãos, quando a gente lê o livro Patriarcas e Profetas, a gente vê que foi algo semelhante que aconteceu com Ló e sua família. Quando Ló armou suas tendas na direção de Sodoma, ele não tinha ideia do risco a que ele estava expondo a sua família. Quando ele olhou para as campinas, irmãos, e optou por armar suas tendas nas campinas e foi se aproximando de Sodoma e Gomorra, se Ló soubesse, se ele tivesse uma noção de que aquilo faria que suas duas filhas um dia viessem a fazer sexo com ele, e sua mulher viraria uma estátua de sal, duvido que Ló teria optado pelo vale, duvido que Ló teria armado suas tendas na direção de Sodoma. Ele teria dito para Abraão, vem aqui meu tio, deixa que eu fico aí nas montanhas. A princípio Ló seguramente pensava que ele até exerceria uma influência positiva sobre Sodoma e Gomorra. Eu imagino, Ló pensava, não, eu vou evangelizar essa cidade. Às vezes a gente dá um caráter de santidade, irmãos, a nossas decisões estúpidas. O que ele não sabia era que ao final a impiedade praticada naquele lugar projetaria sombras destruidoras sobre a sua família. Suas filhas e esposa terminaram por se converter ao estilo de vida sodomita. Irmãos, está acontecendo o mesmo conosco hoje. É fácil olhar para Ló e jogar pedra nele. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Veja o que eu li essa semana no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Olha o que diz ali. Ao planejarem sobre a educação dos filhos fora do lar, os pais devem compenetrar-se do perigo que é enviá-los às escolas públicas. Deus está falando para a sua igreja. Ao planejarem sobre a educação dos filhos fora do lar, os pais devem compenetrar-se do perigo que é enviá-los às escolas públicas. E cumpre que se esforcem para os enviar às escolas onde obtenham educação baseada em fundamentos bíblicos. Irmãos, aqui cabia um amém sonoro. Eu gosto muito da citação do livro Patriarcas e Profetas, onde Ellen White diz: uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Uma casa, como irmãos? Uma casa cristã, de que maneira? Bem ordenada. É a sua. É a minha, são as nossas. Eu tenho tanta coisa que gostaria de compartilhar, mas o tempo me força a resumir.
Nos dias de Jesus havia uma característica dos fariseus, irmãos. Os fariseus, em seu sistema legalista, não havia naquele sistema, definitivamente, nenhum espaço para crianças. Mas com Jesus era totalmente diferente. Não era incomum os pais levarem suas crianças a Jesus. E Jesus sempre os recebia com um sorriso. Em Marcos, no capítulo 9, a gente encontra algumas referências a crianças. E no versículo 36, Jesus toma uma criança em seus braços e fala sobre a importância de recebê-las. Os judeus, eles valorizavam muito a bênção de um pai, a bênção de um profeta, a bênção de um rabi. E o Talmud, inclusive, diz que eles traziam as crianças para a sinagoga a fim de elas serem abençoadas. Mas acontece, irmãos, que ao os pais trazerem os seus filhinhos a Jesus, os discípulos os repreendiam. A língua original, muitas vezes, ela nos dá um vislumbre mais claro de algumas situações. Por exemplo, quando a Bíblia diz em Marcos 10, 13, que os discípulos os repreendiam, eu acho interessante que o verbo escolhido aí por Marcos é o verbo epitemessan. Epitemessan, irmãos, é um verbo forte, que geralmente é usado quando alguém fica irado e fala duro, fala bravo. Então aqueles discípulos repreendiam os pais de maneira bruta, dura. Agora, eu acho interessante que no verso 14 diz que Jesus viu isso e como que explodiu de volta. Porque quando você lê, o texto diz, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. E o termo original usado aí é a palavra eganactesen. E essa palavra também simboliza uma reprimenda forte. Eles estavam errados e Jesus os repreendeu com muita firmeza. Irmão, Jesus ficou muito triste com a indiferença daqueles discípulos para com as crianças. E ele disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe, irmãos, é muito importante nós levarmos nossas crianças a Cristo. Mas é igualmente importante nós ajudá-los a permanecer em Cristo. Minha pergunta é, estamos nós levando nossos filhos a Cristo? Ou nós estamos como os discípulos impedindo-os de ir a Cristo? Porque nós temos colocado nas mãos deles, irmãos, coisas que os estão impedindo de ir a Cristo. Eu queria lembrar aos senhores, um pensador disse, as palavras voam. Esse pensador disse, a escada enferruja, mas os exemplos arrastam. Oh, amados, como eu gostaria de ver nossas crianças nos cultos de oração. Você vai dizer, o quê? É isso mesmo. Toda a minha infância eu ia para a igreja com minha mãe nos cultos de oração. Ah, mas tem a escola de manhã. Eu também tinha. E eu ia a pé. Caminhava uma longa distância para a escola. Tinha que levantar 5 horas da manhã para fazer o de jejum, porque minha mãe nos ensinou a pelo menos coar a cevada e comer ali com pão. Cozinhar eu nunca aprendi não, mas o mínimo ali minha mãe ensinou. E nós tínhamos que levantar, acender o fogão, que era a lenha, coar ali a cevada, fazer o nosso lanche sair. Isso a gente tinha que levantar muito cedo, mas faltar culto de oração, não. Mas irmãos, como é que as crianças viriam, não é isso, se os pais delas não vêm? Eu fico me perguntando às vezes, que autoridade teria um pai para falar muita coisa que os pais às vezes falam para seus filhos, quando o seu exemplo não corresponde com o que você fala. Você, pai, deveria ser um sacerdote em sua casa. Você, mãe, deveria ser uma sacerdotisa em sua casa. Sara olhava para Abraão e o chamava de quê mesmo? Quem se lembra? Meu Senhor. Ó, irmãos, Sara era uma mulher, ela já estava idosa e tinha rei querendo matar o marido dela para ficar com ela. Você imagina que tipo de mulher era Sara.
Não só beleza física, Sara tinha, eu imagino, a postura de Sara, uma mulher digna, uma mulher nobre, mas ela chamava seu marido de meu senhor. E não era porque Abraão era machista, não, porque hoje eu conheço homens machistas que exigem que suas esposas os tratem mais ou menos parecido. Não era machismo não, irmãos, era reverência. Sara via em seu esposo Deus representado. E quando ela chamava seu esposo de meu senhor, era porque ela via no seu esposo uma cópia de Deus. Nossos filhos, no passado, se dirigiam a nós nos chamando como? Alguém se lembra? Bem, vamos esquecer nossos filhos, que no passado eles nem existiam. Como é que nós nos referíamos a nossos pais? A gente chegava e dizia, e aí pai, você vai me dar hoje o negócio ou não vai? Era assim? Era? Me ajudem. O Senhor. Isso colocava o pai no lugar de pai, filho no lugar de filho. Na crioula não fala nhô, né? Nhô, nha. O Senhor, a senhora. Hoje o filho é você. E vai. Irmãos, não estou entrando no mérito da questão apenas da nomenclatura da linguística. Eu estou olhando é que os pais estão se desnivelando cada vez mais. E sabe quem tem ajudado muito nisso? A Disney. Sim. Vocês se lembram de ter assistido um filme, querida, Encolhi as Crianças? Quem é que viu esse filme? I Shrunk the Kids. Quantos aqui já assistiram um filme, Esqueceram de Mim? Quem são os heróis nesses filmes? Me falem. São os pais? As crianças. Os pais são os tolos, são os idiotas. Então vejam que já faz tempo que a Disney vem convertendo nossos filhos. Eles olham para nós hoje como meros tolos. Você não sabe de nada, eu sei de tudo. Você nem aprendeu inglês? Eu sei falar inglês. Eu estou falando o que as crianças pensam. Você não sabe nem mexer no computador? Eu sei. Então, pai, você é um tolo. Mãe, você é uma tola. E lá na escola, é essa mensagem que eles ouvem. Porque muitos professores, irmãos, estão ali patrocinados pelo mal. Eu tenho que terminar. Mas eu não quero terminar sem te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com isso? Temos duas opções. Sair daqui como se nada tivesse acontecido, como se nada tivéssemos ouvido e seguir como vínhamos. É uma opção. Mas também podemos sair daqui dizendo, Senhor, obrigado. Ó Senhor, eu precisava de um estímulo e tu me destes. Lá em casa, o coro vai cantar. Tem coisa que vai mudar. Nego vai chiar, que chie. Mas lá em casa, muita coisa vai mudar. E eu preciso de ti, Senhor, porque tu sabe, sem ti, não tem jeito, não tem jogo. Tem algum pai aqui que gostaria de fazer uma sociedade com Deus hoje, dizendo, Senhor, por favor, me ajuda, eu vou fazer minha parte. Agora, eu te peço, me dá força, porque eu, no fundo, eu não tenho nem coragem, me dá coragem. A tua palavra diz que tu colocas em nós o querer e o fazer. Então, Senhor, o querer tu já colocaste, agora eu quero o fazer. Amém por você já estar de pé. Porque eu quero orar com você e por você. Eu sou pai também. E agora eu sou pai 2 vezes que eu sou avô. Não, nada que eu falei para você que a teoria aplicável só a você. Tudo aplicado a mim. Eu preguei para mim, como sempre digo, em voz alta. E você escutou. Pai, obrigado. Mãe, obrigado por você estar de pé. Se houver algum filho aqui, talvez alguém que não é pai, não é mãe, é filho, é filha, e você gostaria de dizer, Senhor, eu preciso cooperar com meus pais. O 5º mandamento me manda honrá-los. Eu preciso também fazer minha parte. Me ajuda. Você pode ficar de pé se quiser. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além, não apenas ficar em pé, eu quero me ajoelhar. E se você puder, eu sei que alguns por alguma situação de saúde não pode, mas quem puder, se ajoelhe comigo, porque eu quero orar ao Senhor. Santo Deus,
Como é duro às vezes a gente ouvir algumas coisas que tu nos tens a dizer. Ó Senhor, tem misericórdia. Mas obrigado ao mesmo tempo. Na lição da escola sabatina nós estamos estudando que é vinda a hora do juízo. Nesse momento o juízo está em andamento. Está em andamento o juízo investigativo. Nesse momento nós temos um advogado junto a ti para interceder por nós, reverter nosso quadro, nossa situação. E obrigado por isso, Senhor. Isso se chama graça. Obrigado por essa graça. Pai, estamos de joelhos porque admitimos, reconhecemos, nós temos falhado. Mas, Senhor, por favor, nos ajude a reparar nossos erros. Há entre nós crianças ainda moldáveis. Alguns já cresceram tanto, Pai, que só Tua misericórdia agora e graça. Mas há aqueles que ainda estão sob nosso controle. Nós pensamos por eles, decidimos por eles. Pai, perdoa-nos porque nós temos colocado nas mãos deles a perdição deles. Ajuda-nos a ter a coragem de tomar de volta. Como qualquer pai faria se tivesse colocado uma arma perigosa na mão de um filho. E ao tomar consciência de que o fez, pegaria de volta antes que ele se machuque mais. Senhor, nos ajude a mudar as coisas lá em casa. Tem coisa lá em casa que precisa sair. Para que o Teu Espírito possa entrar. Ajuda-nos a fazer a faxina, Senhor. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Nos dê a graça de alinhar nossas vidas contigo, porque agora ainda temos a Ti, querido Jesus, como nosso advogado, mas sabemos que muito em breve Tu dirás, está feito. Que o justo faça justiça ainda, que o sujo suje-se ainda. Aí, Pai, a porta da graça estará fechada, aí não haverá mais como mudar de posição. Senhor, nos ajude. Entronize em nosso coração agora o reino da graça, para que nós um dia possamos habitar o reino da glória. Toma em Tuas mãos as almas que estarão se batizando daqui a pouco, conserve-as firmes e fiéis até que Tu venhas, conserva-nos também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.